assunto, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega logo mais a Brasília para uma reunião com o presidente Lula. Ele vai participar também de reuniões no G20. E eu vou conversar agora com o André Anelli, porque, Anelli, digamos que Antony Blinken está desembarcando aqui no território brasileiro e a tensão vai quase fazê-lo flutuar, né? Sequer ele conseguirá pisar no chão por conta dessa crise que se instalou aí diplomática diante da fala de Lula em relação ao chefe de Estado israelense e a Israel em si. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, aos comentaristas e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Antony Blinken desembarca aqui então na base aérea de Brasília no início da noite. O governo americano, a embaixada americana aqui no Brasil ainda não confirmou exatamente o horário, mas a nossa entrada na base aérea está prevista para 10 para 7 da noite, que deve ser então minutos antes da chegada do chefe de Estado americano. E ele chega, né, Evandro, como você destacou, nesse momento de crise diplomática vivido por Brasil e também o país de Israel, né? O presidente Lula acabou fazendo críticas no último domingo, enquanto estava na Etiópia, fazendo essa comparação então da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, de que isso seria semelhante então ao Holocausto de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, e isso acaba pesando também para os Estados Unidos, porque Antony Blinken, ele tem participado diretamente das negociações para um cessar-fogo ali na região da Palestina, da faixa de Gaza. Inclusive, nessa semana também o governo americano disse que iria apresentar uma resolução para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para um cessar-fogo ali na região, e o governo brasileiro tinha interesse em participar dessas negociações. Com a fala do presidente Lula, vai havendo um distanciamento então do Brasil em relação a esse poder de mediação para um possível fim da guerra ali no Oriente Médio. Antony Blinken vai acabar discutindo esse tema diretamente com o presidente Lula, mas até o momento não existe nenhuma perspectiva do governo brasileiro voltar atrás em relação às declarações dadas no último domingo. Mesmo assim, esse tema vai ser debatido então entre Lula e também Antony Blinken na reunião que está prevista para amanhã aqui em Brasília. Logo depois, Antony Blinken continua aqui no país, ele vai para o Rio de Janeiro participar da reunião do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, inclusive defendendo que o Brasil seja então o presidente do G20 nessa próxima rodada de presidência, uma vez que essa presidência é rotativa ali daquele grupo. Logo depois, Antony Blinken continua na América do Sul, mas já deixando o Brasil, ele vai até a Argentina para reuniões com Javier Milei. Lá no país vizinho, a pauta é um pouco menos complexa. De acordo com o governo americano, vai haver debates apenas em relação a questões econômicas, de forma a melhorar a parceria comercial entre Estados Unidos e também a Argentina. Enquanto isso, no Brasil, as questões internacionais acabam tomando mais espaço da pauta, não apenas em relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, mas também em relação à possível guerra entre Venezuela e a Guiana pela disputa do território Essequibo. O governo brasileiro também tem um interesse em ser o mediador de um possível acordo de paz entre os dois países no norte da América do Sul, e o governo americano tem também o interesse de que as próximas eleições na Venezuela sejam limpas e justas. O governo brasileiro, inclusive, tem participado dessa movimentação com um envio direto de Celso Amorim, que é o assessor especial da Presidência da República, até Caracas para verificar, então, e tentar assegurar eleições limpas. Portanto, Evandro, pautas bastante volumosas aqui em relação ao Brasil, Antony Blinken e Lula, e logo depois pautas mais econômicas na Argentina. Essa é a agenda de Antony Blinken, que desembarca daqui a pouco aqui em Brasília. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Deixa eu contextualizar um pouco aqui para a nossa audiência do que estamos falando quando digo que cada um tem o seu motivo em relação ao que Israel faz hoje contra a faixa de Gaza e contra o grupo terrorista Hamas. E no caso dos Estados Unidos é diferente do Brasil porque existe uma questão eleitoral ali no meio, são as críticas que vêm hoje de parte do Partido Democrata por conta desse apoio inabalável que os Estados Unidos estão dando a Israel nessa ofensiva. Então,
Os eleitores mais jovens americanos que escolheram Joe Biden para combater o seu opositor à época, Donald Trump, hoje criticam esse posicionamento de Biden, desse apoio inabalável, por conta desse efeito colateral que está ocorrendo na faixa de Gaza, com milhares de mortes de civis diante dos ataques que são conduzidos por Israel. Então, Joe Biden, que já está com uma popularidade meio irregular lá nos Estados Unidos, tenta equilibrar os pratinhos para conversar com esse eleitor que apoia o posicionamento dos Estados Unidos em relação a Israel, mas com esse também que o ajudou a eleger e a mantê-lo no poder e que critica esse posicionamento. É diferente do que acontece aqui no Brasil. E é tão diferente que eu vou trazer aqui um posicionamento muito importante do do porta-voz do Departamento de Estado americano, que é o Matthew Miller, que conversou com jornalistas e ele falou o seguinte: obviamente nós discordamos destes comentários quando foi questionado sobre o discurso do presidente Lula. Temos sido muito claros em que não acreditamos que o que tem ocorrido em Gaza seja genocídio. Diante disso, eu gostaria muito de imaginar como que essa conversa com Antony Blinken vai começar. Luiz Felipe Dávila. Você vê, Evandro, uma viagem diplomática para países secundários em termos comerciais e diplomáticos para o Brasil, como foi essa turnê que ele fez pelo Egito e a África, tornou-se numa crise diplomática. E a relação com Antony Blinken, que poderia discutir coisas de maior interesse para o Brasil, principalmente na questão comercial, vai ficar de lado. E nós só vamos tratar praticamente de dois assuntos aqui. Qual é o primeiro assunto? Justamente a questão do Oriente Médio. E a segunda, a questão da Venezuela. E os outros assuntos não vai ter espaço numa agenda de 24 horas aqui, quase. Não vai ter mais espaço para essas duas coisas. Então, veja como que um descuido diplomático atrapalha o interesse nacional, porque nós poderíamos dar muito mais ênfase a essa agenda que interessa ao Brasil, em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, e agora nós vamos ter que ser bombeiro para resolver essa questão do Oriente Médio, porque isso causa enorme mal-estar com os Estados Unidos, e vamos ter que resolver essa questão da Venezuela, que para mim é o que eu chamo de realismo fantástico. Achar que vai ter eleição limpa e justa na Venezuela, nós já sabemos que não vai ter. O problema é como é que nós vamos atuar se isso não acontecer. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, que é fundamental deixar um recado: não pode Maduro continuar sendo um usurpador do poder com eleições completamente sujas, não deixando uma eleição aberta, quando os dois países, tanto o Brasil e os Estados Unidos, disseram que faziam questão que tivesse eleições limpas na Venezuela. Então, assim, é uma questão muito delicada. E a outra questão que eu chamo a atenção aqui é a questão comercial para o Brasil seria fundamental, Evandro, porque hoje nós somos dependentes do comércio com a China. E o jeito para diminuir essa dependência é melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos. Mas essa pauta vai ter que ficar num segundo plano por causa do descuido diplomático de Lula no Oriente Médio. Você acha que essas pautas relevantes e comerciais ficam de maneira secundária nesse debate, Fábio Piperno, por conta desse episódio? Porque quando a gente começou a falar da vinda de Antony Blinken para o Brasil, o episódio ainda não tinha acontecido. Exatamente. Então, ele viria com uma agenda diante de um cenário que eles prepararam lá atrás. Esse cenário, pelo menos o diplomático, mudou de lá para cá, Piperno. Eu acho que do ponto de vista comercial, a margem de qualquer governo americano ela é cada vez menor. Então, veja, eu até imagino que o Blinken discuta algum tema comercial com Lula, mas de forma lateral. Ele não pode, não tem mais. Enfim, o governo, qualquer que seja o governo americano, seja ele democrata ou republicano, ele não tem mais como prometer muita coisa. Então, vejam, vamos pegar um pequeno exemplo. O ano passado, o Biden prometeu lá 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. E ele mandou lá o projeto para o Congresso americano, mas ele depende de aprovação do Congresso americano, onde ele tem uma maioria apertadíssima no Senado, mas o Partido Democrata não tem maioria na Câmara. Então, é muito difícil aprovar da forma como ele quer. E aí, as empresas americanas, elas têm total autonomia e independência para investir ou não aqui. No caso da China é muito diferente. O governo aponta o dedo e fala, vai lá. Então, é um outro tipo de relação. Eu não estou dizendo que seja
melhor, que o modelo chinês seja melhor, não é isso. Eu estou dizendo que nessa relação governo-governo é mais fácil você se relacionar com a China do que com os Estados Unidos, que são uma democracia que tem que... Está cheio de questões tarifárias, não tarifárias, protecionistas, que é questão de governo. É óbvio que afeta. Dávila, mas não é assim. Que tal o negócio, questão tarifária. Até outro dia fizeram um gesto de boa vontade, tiraram a tarifa lá dos tubos de aço e tal, tudo bem. Você tem alguma coisa pequena aí, pode resolver. Mas são questões, Dávila, infinitamente inferiores e menores do que o mega comércio Brasil-China. Fala, Segré. Com a China tem que tomar um cuidado especial. O governo chinês diminuiu a taxa de juros para a compra de imóveis por causa da crise imobiliária da construção. Da Evergreen, né? Evergrande. Não deu nenhum resultado. Nenhum resultado. Isso provocou que o mineral de ferro diminuísse o tamanho. Isso pode atrapalhar exportações brasileiras pelo valor e o volume, pela falta de demanda. E aí é um momento onde você precisa fazer o que se denomina desvio de comércio. Tentar pegar mercados que hoje estão em mãos de outros fornecedores para você ocupar um espaço melhor. Isso é feito através de acordos comerciais ou tarifários ou não tarifários. Estados Unidos é o único mercado no mundo que tem a condição de compra similar à que tem China. Quando vem Antony Blinken aqui, com certeza vai perguntar, desculpa, como faz presidente Lula para convencer os deputados e senadores a que apoiem as suas pautas? O Lula provavelmente vai perguntar, você sabe o que é um PIX, emendas PIX? Não sei. Então venho que te explico. A pauta de Israel, na minha humilde opinião, vai ficar só numa frase. Senhor presidente, gostaria que o senhor soubesse que o governo dos Estados Unidos não está de acordo com a sua fala. Mais nada. Isso, vamos para o próximo assunto. Não é para discutir, justifique, não justifique. É simplesmente, estou te dando um recado. O governo dos Estados Unidos não está de acordo com a sua fala em relação a Israel. Vamos para o próximo. Venezuela. Você tem como resolver a transparência? Não. Então são questões simbólicas. Não vai ter transparência nas eleições, pelo menos até agora. O Maduro está com um jogo interessante economicamente falando. Ele está cuidando do déficit fiscal. O Maduro está cuidando do déficit fiscal. E pelo apoio da empresa Chevron dos Estados Unidos, ele conseguiu dar uma oferta de dólares que fez valorizar o Bolívar 2,4%. Por muito tempo não acontecia isso. A inflação da Venezuela vai ser menor, 2 dígitos, provavelmente, nesse ano 2024, o que não acontecia. Então, tem uma série de argumentos que poderiam possibilitar dizendo, senhor, se em função da economia o povo venezuelano está melhor com o senhor Maduro na visão eleitoral, faça transparência nas eleições e aí onde o Brasil sim poderia estar. Mas é mais por uma questão de amizade ideológica do presidente Maduro, do ditador Maduro com o presidente Lula. E a questão da Guiana, não vai ser fácil usar essa mediação, mas lembrando e para finalizar, mediador é aquele que junta as duas posições e tenta encontrar uma solução sem determinar quem está certo e quem está errado. Para determinar quem está certo e quem está errado é arbitragem. Mediador é buscar uma posição do meio. Se o presidente em algum momento sonhava com o Prêmio Nobel da Paz em função dessa mediação, que tentou primeiro Ucrânia e Rússia, não deu certo, depois agora com Guiana e Maduro, então não vai conseguir evoluir. Tem uma questão interessante sobre a Ucrânia, porque um dos nossos telespectadores, que é o Carlos Alberto, ele mandou uma pergunta justamente relacionada a isso. Ele fala, eu gostaria de entender a crítica em relação ao que acontece em Gaza, mas a falta de posicionamento quando o assunto são as mortes que envolvem a Ucrânia e a invasão da Rússia. Por que que isso não acontece? E aí ele traz o seguinte, por que que esse mesmo lado que critica a maneira como a invasão à faixa de Gaza acontece, não critica da mesma maneira a forma como a Rússia lida com a invasão da Ucrânia? Quer começar, Piperno? Porque essa questão da faixa de Gaza, ela tem mais de 70 anos e é uma questão que se arrasta, não foi resolvida até hoje. Então a gente está noticiando essas mortes há 7 décadas. Não é político isso? Tem um componente, tudo tem componente político, mas esse é um assunto que se arrasta há 7 décadas e o Brasil tem uma posição muito clara sobre esse tema. Para você é isso também, Davi? Lógico que não tem nada a ver isso. São duas coisas completamente diferentes. A questão no Oriente Médio é uma questão que aconteceu a partir na luz do 7 de outubro. Já tiveram várias tréguas no Oriente Médio.
E uma das coisas que nós temos que resolver é a questão da criação do Estado palestino. Mas isso é uma outra história. O que a gente está dizendo aqui é se o uso da proporcionalidade da força é ou não legítimo depois do que aconteceu no dia 7 de outubro. E isso, existe opinião contra hoje, não só da comunidade internacional, como em próprio Israel. Já tem gente lá de Israel questionando a política do governo. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. Agora, a questão da Ucrânia é uma ótima pergunta, porque são dois pesos e duas medidas. Um outro país que é invadido poderia ser mesmo, e que há um número gigantesco de mortes. E o Brasil se posiciona a favor da Rússia, essa é a verdade. Não. O Brasil se posiciona a favor da Rússia. Tentou fazer uma coisa que não posicionava de nenhum lado, mas assim, tá claro, ele nunca condenou veementemente a Rússia por um atentado à soberania de um país. É uma coisa inacreditável. Se tem uma coisa, lição número 101 de diplomacia, é você não respeitar um país que invade o outro e destrói a soberania de um país reconhecido pela comunidade internacional. Não tem como dar essa desculpa. O Brasil, como um legítimo país importante, deveria condenar qualquer país que invadisse um outro país soberano. E essa é uma questão que não dá para explicar, a não ser, como eu sempre falo aqui, sob a ótica da diplomacia militante esquerdista, que não tem nada a ver com o interesse do Estado brasileiro. Fala, Segré. Eu duvido que o Piperno está contestando. Não, por favor. Fala você primeiro, Segré, okay. E depois a gente já passa a palavra toda para o Piperno. Eu tenho a suspeita que a nossa ouvinte ou teleaudiência da senhora que... isso aqui foi o Carlos Alberto. O primeiro? O primeiro foi a dona Fátima. A Fátima não me parece, talvez eu esteja errado e ela está nos escutando, então pode nos corrigir ou me corrigir. Eu acho que não tem a ver com essa fala vinculada com a Arábia ou com o Catar. Me parece mais que tem a ver com essa situação que estamos avaliando agora. As amizades do Brasil, do presidente Lula em termos de Rússia, do Maduro, me parece que é por aí. E vou justificar com a seguinte questão. O Tribunal Penal Internacional já se pronunciou em termos da ação de Israel em relação a Gaza? Ainda não. Ainda não. Uhum. Mas o Tribunal Penal Internacional já se pronunciou contra Putin e por isso ele não pode sair da Rússia pelo sequestro de crianças da Ucrânia levadas forçosamente para a Rússia. Exatamente. Cadê a declaração do governo brasileiro? Cadê a declaração do presidente Lula em termos disso? Que já tem uma sentença do Tribunal Penal Internacional. Por que não se manifestar dizendo a mesma coisa? Que o Brasil reconhece na sua Constituição. Lógico. Então, exatamente. Mas cadê? Por que aqui sim e aqui não? E esse é o ponto mais importante. Quando você tem, aqui sim, vou criticar, aqui não. Por que aqui não? E porque Putin, porque Maduro, porque Ortega. Lembrando que na época das eleições não podíamos falar absolutamente nada disso. Então me parece que a nossa ouvinte está muito atenta nessa situação. Não me parece que tenha considerado Arábia e Catar, como foi mencionado aqui. Bom, a gente tem até uma manifestação aqui do perfil de Israel no Twitter, que fez uma postagem sobre essa manifestação brasileira. Está aí para você, ó. E aí, traduzindo, eles repostaram, né, algo que foi trazido ali pela World of Statistics, que fala o seguinte: What comes to mind when you think of Brazil? Então, o que você pensa o que vem na sua mente quando você pensa sobre Brasil? E aí o governo foi lá e republicou. Antes ou depois do presidente da República negar o Holocausto. Isso é bem sério. Fala, Fábio Piperno. O Brasil não vai, obviamente, ter nenhum tsunami estremecer por conta de uma crítica do governo genocida de Israel. Esse governo. Não há uma crítica aos judeus, historicamente está esse governo. Em relação ao que foi dito aqui, já temos um minutinho aí para você. Muitas vezes a questão da Rússia e da Ucrânia. Só que é muito pobre e ruim o argumento de que, porque a esquerda... Não. Infelizmente, a posição do governo brasileiro hoje, do governo Lula, é a mesma do presidente Bolsonaro. Infelizmente, né? Quando houve a invasão da Ucrânia, o governo brasileiro, naquele momento, se declarou equidistante, neutro e tal, que não iria se posicionar.
E ao não se posicionar em relação a uma invasão, eu concordo sim com o argumento de que ele está, por tabela, se posicionando ao lado do invasor. Então, esse é um erro que o governo brasileiro, sim, comete, merece críticas por isso e, infelizmente, o governo da esquerda, ele age da mesma forma que o governo direitista, quando esse conflito começou 2 anos atrás. Uma pena.